Jinru se afasta da cidade porque não sabia o que iria acontecer ao iniciar a missão Troca de Classe, que imaginava ser muito difícil porque encontrou apenas duas masmorras que podiam acessar apenas com itens especiais e, além disso, teve missões que foi forçado a fazer imediatamente, como a de penalidade e emergência, ao contrário desta que parecia opcional e até deu tempo para que ele possa pensar. Então, com certeza seria importante para que ele possa ficar mais forte, já que ganharia habilidades adequadas para sua classe. Ele fica empolgado e inicia a missão. Então um raio negro cai do céu e abre um mega portal. E Jinru se lembra que ainda não tinha feito suas missões diárias, mas ele deixa isso de lado porque poderia fazer assim que retornasse. E se pergunta o que estava o aguardando, e dentro do portal nós vemos uma armadura vermelha próxima a um trono. Mas já vai deixando aquela inscrição para continuar acompanhando essa batalha insana, e não se esquece de curtir e comentar bastante para ajudar esse semi-iniciante a bater a sua meta tão sonhada de 50 mil inscritos. Mas chega de enrolação e bora pro anime. E ao entrar na dungeon, Jinru é avisado que seu acesso à loja e as poções estavam bloqueados, e além disso ele não poderia recuperar seus status ao subir de nível, e só poderia sair ao terminar a missão, então seria melhor ele ter cuidado. Mas uma armadura se aproxima dele e Jinru o ataca com sua adaga, mas o monstro não sofre nenhum dano, e eles continuam lutando apesar de sua adaga não ter nenhum efeito sobre a armadura. Mas ele se lembra de quando quebrou as escamas da cobra que derrotou, então guarda sua arma e divide o inimigo ao meio com suas mãos graças à habilidade Golpe Fatal, apesar de admitir que tinha desperdiçado um golpe, já que não poderia recuperar mana e HP, então precisava ter mais cuidado. E em seguida chegam ainda mais armaduras. Mas enquanto isso, Jinru jantava com seu pai e irmão, e seu pai pergunta pra Jinsung como estava indo a criação da guild e as coisas com os ranks S, já que soube que todos recusaram sua oferta, e ele responde que isso não era um problema e estava negociando com caçadores de outros países, e seria um caso similar ao do caçador Hwang Dong-soo. Mas ele muda de assunto e fala que soube que Jinru estava trabalhando em segredo em alguns projetos particulares e que vem pagando caro pelos direitos de raids Rank C numa tentativa de conquistar seu lugar, e não tinha nenhum problema em fazer isso por hobby, mas aconselha que ele não se meta em seu caminho, fazendo Jinru pensar que seu irmão não sabia sobre o chefe, e se soubesse que tipo de poder ele tinha ao seu lado, ele com certeza... Bom, voltamos até Jinru, que começa a ficar cansado depois de derrotar tantas armaduras, mas ele sentiu a presença e elimina um monstro que tentou atacá-lo com furtividade, e logo em seguida um mago o ataca, e ele se pergunta o que estava acontecendo nesse lugar, e até parecia que ele estava revivendo suas antigas batalhas. E essa missão com certeza seria mais difícil do que ele tinha imaginado, mas se lembra que para cada monstro ele precisava de um atributo, como os cavaleiros que precisava de força, e os furtivos que seria necessário percepção, e os arqueiros seria agilidade, e por fim os magos, que seriam seu maior problema, já que precisava de inteligência, algo que ele não investiu muito, então tinha pouca mana e precisava economizar suas habilidades, apesar de ter que acabar logo com isso, já que sua fadiga estava aumentando a cada segundo. E enquanto isso, o Mestre Choi se juntava com alguns caçadores, mas voltamos pra Jinru, que acaba com todas as criaturas, e tomava uma aguinha que um deles tinha dropado, mas ele nota que eles também tinham dropado algumas peças de armaduras, e percebe que até agora não tinha mexido em seus equipamentos, então decide colocá-las, e fica surpreso ao perceber que elas ficavam invisíveis, então ele não chamaria atenção. E além disso, sua mobilidade não tinha sido afetada e tinha conseguido mais 20 de agilidade e proteção, e também subiu alguns níveis, e como recuperou sua fadiga, ele decide continuar a dungeon, e acaba encontrando uma porta enorme, se pergunta o tamanho do problema que estava atrás dela, então ele a abre, e sente um vento forte que o causa calafrios, mas mesmo assim ele entra na sala do trono, e pega sua arma rápido, porque o seu corpo se lembrava muito bem dessa imagem, som e sensação, e essa pressão era comparável com a que sentiu
explodiu na dungeon dupla e toda essa intensidade vinha daquele cavaleiro, o comandante Igris, o vermelho sangue, que Jinru percebe ser diferente dos inimigos que lutou até agora e era um cavaleiro que defendia um trono vazio. Então Igris faz seu primeiro ataque e corta um pilar como se não fosse nada, deixando Jinru surpreso, enquanto Igris continuava o golpeando, apesar de Jinru tentar se defender, mas ele percebe que esse monstro era extremamente poderoso porque conseguia se mover rápido, mesmo com uma armadura tão pesada, e Jinru tenta golpeá-lo, mas Igris desvia de todos seus golpes, além de bloquear e contra-atacar, fazendo Jinru perceber que suas velocidades eram iguais, mas reconhece que Igris era mais forte e sua adaga não causava nenhum dano à armadura, então decide guardá-la, apesar de duvidar que possa derrotá-lo desarmado, mas essa era a única forma que conseguiu pensar para causar dano nele, e ao vê-lo sem arma, Igris retira sua capa e joga suas armas para longe, e faz Jinru se perguntar se esta seria a honra de um cavaleiro, mas não era para ele pensar que seria fácil. Enquanto isso, Wu ia na sala do diretor Go e pergunta se já estava chegando a hora, então o celular de Go começa a tocar. E do outro lado seria Choi, que queria agradecê-lo por aprovar a operação, mas Go diz que não precisava agradecê-lo, já que isso era graças a eles, por não deixarem a população esquecer da tragédia da ilha Jeju, e conseguiram o apoio público, então ele apenas mexeu alguns pauzinhos. E Choi questiona se ele não esperava ser criticado por mexer em um vespeiro, mas Go estava preparado para carregar esse fardo, e aconselha que eles tomem cuidado com aquele lugar perigoso, o que Choi já sabia, mas essa expedição era para avaliar os níveis de ameaça, então iriam ver como o inimigo iria reagir, já que para ele aquela terceira raid na ilha Jeju e batalha nunca chegaram ao fim. E voltamos até Jinru, que recebia uma surra de Igris que parecia ainda mais rápido, mas Jinru consegue bloquear seus golpes, apesar da dor ser a mesma de ter recebido 500 pontos de dano. E ele fica feliz por ter colocado aquelas armaduras, porque se tivesse tomado esses golpes sem proteção, ele com certeza teria perdido a vida. E admite que ele era realmente poderoso por dar tanto dano mesmo sem sua espada. E como não poderia competir em força, ele decide aumentar sua velocidade, e mesmo assim, Igris consegue desviar e bloquear seus golpes, deixando Jinru indignado, enquanto Igris dava uma rasteira nele e começava uma batalha frenética entre força e velocidade. E Jinru finalmente acerta um chute nele, mas Igris fica furioso e começa a bater em Jinru sem nenhuma piedade, e o arremessa até o trono, onde Jinru parecia exausto. E Igris caminha até Jinru e o observa sentado no trono. Então Igris pega sua espada novamente e prepara seu golpe final, mas Jinru a segura e diz que ainda não tinha perdido, e arremessa a espada para longe e pega sua adaga e consegue acertar o olho de Igris, e em seguida Jinru o arrasta até uma das paredes e o monstro tenta golpeá-lo com a adaga, mas isso é inútil, já que ela não era dele, e retorna pro inventário de Jinru, que o golpeia freneticamente, até que Igris finalmente é derrotado e vai ao chão. E Jinru fica exausto após a batalha e admite que só ganhou por pura sorte, já que eles tinham uma diferença absurda em termos de habilidades, capacidade e experiência, e um simples erro poderia ter custado sua vida, mas agora ele checa suas recompensas, que seriam um saco de ouro e o capacete de Igris, um item rank S, que diminui o dano físico em 20% e aumentava a vitalidade e força em 20 pontos, deixando Jinru surpreso, já que esse era seu primeiro equipamento de rank S. E além disso, ele ganhou a pedra rúnica Toque do Dominador, que decide deixar para depois, já que não sabia que habilidade seria essa. Mas agora ele queria saber o motivo de ter recebido uma pedra de teleporte instantâneo, e que ainda por cima não entrava no inventário. Então ele percebe que a missão ainda não tinha se encerrado e vários portais se abrem e um aviso surge, falando que a missão troca de classe começaria agora, e era para ele sobreviver o máximo possível para obter pontos de progresso, que seria
seriam necessários para ele receber uma classe maior e o deseja boa sorte, enquanto vários monstros saem dos portais deixando Jinro indignado por ser uma horda infinita de monstros. E ainda tinha um marcador de tempo, mas ele pensa que se esses monstros fossem tão fortes quanto o Igris, ele já teria sido aniquilado e desse tipo ele conseguiria cuidar facilmente. Mas essa quantidade absurda seria um baita problema, mas mesmo assim ele parte pro combate. Enquanto Choi e os outros caçadores partiam para a ilha Jeju, mas voltamos até Jinro, que estava indignado porque não importava o quanto ele lutasse, sempre apareciam mais portais. E talvez essa missão seja para ver o quanto ele aguentaria, e por isso ele usa sua habilidade furtividade, que custava 200 pontos de mana para ser ativada e 1 ponto para cada segundo de uso. E agora restava apenas 190 pontos de mana, então devia usá-los para ganhar o máximo de tempo possível. Mas o monstro quebra sua furtividade e Jinro é obrigado a lutar e percebe que não poderia usá-la novamente. E por um descuido ele acaba sendo golpeado, mas consegue reagir e se pergunta quanto tempo tinha se passado e percebe que tinham passado apenas 5 minutos. Então decide usar a pedra de teleporte, já que seria difícil de continuar lutando. Mas um monstro dá uma marretada em seu braço, fazendo a pedra cair entre os monstros que vão pra cima dele. E assim a gente finaliza o episódio 11. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima. E quem chegou até o final, comenta batata. É isso, valeu!